Existem duas escolhas que nós podemos fazer ao passar pela vida. Nós podemos escolher caminhar com a multidão e fazer o que todo mundo faz e não fazer nenhuma diferença na nossa vida aqui na Terra, ou nós podemos ir na contramão de todo mundo, ou pelo menos da maioria, e fazer assim a diferença. Aliás, a gente só faz a diferença quando a gente vai na contramão de todo mundo, porque se a gente estiver fazendo o que todo mundo está fazendo, a gente está fazendo a mesma coisa, não fazendo diferença dessa forma. Mas quando nós escolhemos fazer a diferença, muitas vezes nós não somos bem vistos na sociedade, mas é exatamente nesse momento que nós deixamos a nossa história registrada. Alguns reis em Israel e em Judá passaram e fizeram o que a maioria fez, e por causa disso caíram na mediocridade e não deixaram a sua história registrada, e não fizeram diferença na sua passagem pelo trono em Israel ou Judá. Mas alguns reis fizeram tanta diferença que a história deles ficou marcada e bem marcada na história do povo de Deus até os dias de hoje. Aliás, foram reis que fizeram tanta diferença que ainda hoje você pode, ao visitar Israel, encontrar algo que lembra desses reis lá, depois de tanto tempo. Dentre esses reis, nós destacamos o rei Ezequias. O rei Ezequias vinha de uma sequência de reis que não fizeram tanta diferença assim. Ele veio de uma sequência de reis, na sua linhagem, que ou serviram a Deus mais ou menos, ou não serviram a Deus. O pai dele, por exemplo, escolheu não servir a Deus, mas Ezequias, ele coloca o coração dele em servir ao Senhor verdadeiramente. Ele não quis fazer o que os outros fez simplesmente. Ezequias, ele simplesmente trouxe um avivamento para Israel novamente, mais especificamente para Jerusalém, para as tribos do sul, para o reino do sul. Ele restaura todo o culto ao Senhor, o templo, os sacrifícios, as festas, Ele marca a história dele a partir do momento que ele assume o trono, tomando a decisão certa de fazer não o que a maioria fez, não de andar conforme a maioria, mas de fazer o que agradava ao Senhor verdadeiramente, o que era do agrado de Deus. E ele coloca o povo para adorar o Senhor, e por isso ele promove um avivamento e faz toda a diferença em Jerusalém, no seu governo, de tal forma que a história dele ficou registrada com detalhes, porque verdadeiramente ele tomou a atitude certa, ele fez a escolha certa. Quando nós andamos conforme a multidão, quando nós escolhemos viver conforme a multidão, nós não vamos marcar a nossa história, porque a nossa história vai se confundir com a história dos outros. Uma história talvez de fracasso, uma história de pecado, uma história contrária à vontade de Deus, uma história que não vai marcar a história dos outros e que não vai marcar a história do mundo. Mas quando nós tomamos a atitude certa, quando nós fazemos a escolha certa, que é servir ao Senhor, muitas vezes, ao fazer isso, nós vamos na contramão do mundo. Para servir a Deus, muitas vezes você vai na contramão da cultura familiar. Às vezes você vai fazer aquilo que na sua família ninguém está fazendo, aquilo que na sua casa ninguém está fazendo. Às vezes você vai deixar de fazer o que todo mundo está fazendo, porque agora você tomou a atitude de servir ao Senhor, tomou a atitude de obedecer ao Senhor, tomou a atitude de agradar o coração de Deus, e isso é que vai fazer a diferença lá no futuro. Talvez para sua família não faça tanta diferença no início que você tomou essa atitude, mas lá na frente, quando você olhar para trás, você vai ver como que vidas foram impactadas através da sua vida. Lá na minha casa, por exemplo, eu tomei a decisão de entregar a minha vida para Jesus num tempo em que a maioria da minha família não era convertida. Então
nossa cultura era outra, a nossa forma de enxergar as coisas era outra, né? A nossa forma de viver era outra, né? E para a glória do Senhor, hoje, alguns anos depois, eu olho para minha família e vejo toda a minha família voltada para Deus. Alguns já aceitaram Jesus, já se batizaram, já estão até mesmo no ministério, né? Outros, mesmo que não tenham tomado a atitude ainda, mas vivem como crentes, vivem como cristãos, porque uma atitude muda a história de uma família. Se você quer mudar a história da sua família, tome uma atitude certa, que é servir ao Senhor. Ezequias mudou a história de Israel, ele mudou a história do Reino do Sul, né? A história de Jerusalém, porque ele decidiu servir ao Senhor, reconstruiu o templo, purificou o templo, trouxe os sacerdotes, colocou para o serviço do Senhor, chamou o povo para sacrificar ao Senhor novamente, ou seja, para servir ao Senhor. Ele fez diferença, né? E ele não quis saber se ele ia ser aceito ou não, por isso ele tomou uma atitude e fez a escolha certa. Então, meu amado, não fique esperando a aprovação dos outros, não. Tome a atitude certa, faça a escolha certa. E a atitude certa, a escolha certa é fazer o que agrada o coração de Deus. O resto vai ser consequência disso e, com certeza, consequências boas para você, para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, ore comigo, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê graça e sabedoria de agirmos da maneira certa. Ezequias tomou a decisão certa, fez a escolha certa de servir ao Senhor, de agradar o teu coração, e isso redundou em bênção para a vida dele e para toda a nação de Israel. Ó Deus amado, que nós também possamos fazer a escolha certa, tomar a atitude certa de servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor, para que possamos lá na frente dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.